Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma feliz madrugada para você que chegou aqui agora no canal. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos ler um versículo aqui na palavra do Senhor em Salmo. Os irmãos não reparam porque depois eu conto para os irmãos sobre o boné. Ah, porque ela usa boné em todos os vídeos. Depois eu vou contar. Fica aí atentos. Eu estou no trabalho, tá, gente? É porque faltou umas peças para os tênis, aí eu tô esperando a fábrica mandar. Então vamos lá fazer o vídeo, né? O Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas. É isso. E glória a Deus, né? Tudo que nós querer e ter vontade, desejo, a gente clama, a gente pede ao Senhor. Pode demorar, pode ser na hora, pode ser no mesmo dia, mas Deus responde, né? Eu sou testemunha viva disso, de eu ter clamado e o Senhor ter me ouvido e respondido, mesmo que não for uma coisa tão boa, porque Deus conhece lá na frente. Às vezes a gente pede porque a gente quer aquilo que a gente está pedindo, mas às vezes está demorando porque às vezes não é da vontade do Senhor. Mas Deus atende. Ele falou: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim em alta voz. Então tem vários versículos que fala que é para nós clamar, né? Então, dando continuidade aí do nosso vídeo anterior, então vamos embora lá. Eu esqueci o cafezinho, gente. Esqueci o cafezinho. Depois eu pego o cafezinho. Então vamos lá. Como que eu parei no vídeo anterior, falando com os irmãos sobre a vinda nossa de Rondônia para Belo Horizonte. A gente veio para Belo Horizonte, ficou pouco prazo em BH e a gente veio para a cidade vizinha, umas 2 horas mais ou menos de BH até Nova Serrana, que é a capital mineira do calçado, onde fabrica muito tênis mesmo. Depois os irmãos pesquisam aí para vocês verem. Nova Serrana, capital mineira dos calçados. A gente veio em 99 e ficamos ali num bairro chamado Planalto, em Nova Serrana, congregando com os irmãos, eu e minha irmã cantando louvor ao Senhor. Todo mundo falava: por que vocês não gravam? Mas era o nosso sonho. Só que não tinha dinheiro, era muito apertado, e a gente mudou para aquela cidade, ainda não sabia nada sobre as fábricas, ainda tinha que aprender. A gente pegou serviço sem experiência, né? Ganhando pouco, mas a gente ainda ajudava um pouquinho. E meu pai teve que vender um lote para realizar esse sonho nosso, porque meu pai conseguiu comprar um lote nesse bairro, no bairro vizinho desse bairro nosso. E meu pai vendeu esse lote para nós fazer essa gravação desse CD. E na mesma cidade, ali em Nova Serrana, tem um estúdio onde a gente veio gravar nosso primeiro CD, que foi em 2004. Mas antes, voltando um pouquinho, vamos voltar em 2021, aonde tudo começou aí, sobre carreira, meu namoro e o casamento, que eu falei no primeiro vídeo que eu ia contar para os irmãos. Irmãos, vocês que tá chegando agora, é o 4º vídeo, né, irmãos? Os irmãos que tá chegando agora, dê uma descidazinha nos outros vídeos anteriores, que os irmãos vai vindo entendendo melhor sobre os próximos vídeos. Então vamos lá. Aí eu e minha irmã cantando nessa cidade, trabalhando, indo para a igreja direto, e a gente, nesses períodos de canta, vai numa congregação, é convidada para ir em outra cidade, e quando terminava o culto, vinha uma irmã falar com nós: Deus mandou eu falar para vocês orar. Aí nós falamos: tá, nós vai orar, irmãos, muito obrigada. E a gente ia para casa e a gente não orava. E ali passava. Aí a gente ia cantar em outro lugar, terminava. Era sempre assim, terminava o culto, vinha um irmão:
Deus mandou eu falar com vocês para vocês orar. Eu não sei, mas eu senti de Deus para falar para vocês orar de madrugada, fazer um jejum. Deus pediu isso, que é para me falar para vocês. Aí nós fui desconfiando daquilo, né? Falou, mas todo lugar que nós vai, Deus fala para nós orar. E mesmo com esse tanto de aviso do Eterno, nós não orou. Nós deixou passar batido e nós não pegou aquilo como que era um despertamento ali, Deus mandando nós orar, nós não orou. Então aí veio o mal, né? Veio, Satanás teve brecha, deve que nós tinha alguma brecha ali que Deus sabia, né? E quis que nós, e pediu para nós orar, mas nós não orou. Aí esse foi o problema, né? Que a gente não orou e a gente veio a cair em uma parte assim que foi bem sofrida para a família, para mim, para todos nós. E aí então nós não orou e ficou de 2001 a 2004. Aí nesse período aí de cantando e Deus pedindo para orar, em 2001, eu conheci o meu marido. Conheci ele numa praça da cidade, um culto à tarde, na praça da cidade. Até o Voz da Verdade estava cantando nesse dia, a Simone do Voz da Verdade. E eu lembro de estar cantando, na hora que a gente estava cantando, eu conheci ele. Aí eu falei, nossa, que rapaz bonito, não sei o que, eu pensando, e cantando, e ele ajudando a cantar o nosso hino, que nós estávamos cantando lá, um hino. Ah não, irmãos, nós estávamos cantando um hino dos Canarinhos de Cristo, que nós gostávamos demais. Quando não era Canarinhos de Cristo, era os irmãos Levita, Daniel e Samuel, nós cantávamos mais esse. Então esse dia nós tinha nossos hinos, só que nós ainda não estávamos cantando não. Nós estávamos cantando os Canarinhos de Cristo. Aí nós cantando e ele ajudando a cantar. E aí eu fiquei maravilhada e achando bonito e tudo mais, mas assim, ali que tudo começou, né? Aí depois desse dia eu queria ver ele de novo e depois a gente foi convidada para cantar no bairro, em uma igreja do bairro, era uma igreja batista. E o irmão dele dirigia essa igreja, o Geraldo, dirigia essa igreja. E a gente cantou ali, aí eu pude ver ele de novo, ele estava sentado no terceiro banco, mais ou menos, da igreja. Eu falei, nossa, ele tá ali. Aí ele ajudou nós a cantar os hinos tudinho, que nós cantava era hino dos Canarinhos de Cristo, Daniel e Samuel, os irmãos Levita, e ele ajudava nós a cantar ali. Aí quando terminou o culto, nós teve uma conversa, todo mundo conversando, falando de louvores, e ali eu pude conversar com ele mais um pouco, e eu gostei mais ainda. Então assim, fui me apegando, né? Ele fez até graça, falou assim no dia que eu lembro, ele falou assim, nossa, vocês cantam tão bonito e a voz é meio tremida, como que vocês fazem pra tremer a voz um pouquinho assim, alongar mais? É com a barriga? Vocês tremem a barriga? Não sei. A gente riu demais, né? Ele tava fazendo graça nesse dia. Aí, depois desse dia, a gente foi embora e continuou louvando ao Senhor em vários lugares, e toda vez que terminava o culto, alguém vinha falar com nós. Vocês oram. Deus está pedindo para vocês orar. E nós não orava, mas não era aquela coisa, sabe, de dobrar o joelho e falar firme com Deus o que era aquilo, e a gente não orava, não jejuava e nem nada. Aí a gente pegou e foi indo, louvando ao Senhor e sempre eu vendo ele. Aí teve um dia que a gente viu ele na rua, que nós ia para a igreja, ele estava parado numa igrejinha perto da rua, e a gente convidou ele para ir lá em casa. Aí ele foi, no domingo à tarde. Aí depois desse dia, ele foi todos os domingos, todos os sábados, quase todos os sábados, quase todos os domingos, ele tava lá em casa tocando violão, mas a minha irmã, a Raquel toca. Pra quem não conhece, a Raquel é a minha irmã, é a editora do nosso canal, a editora, por isso que fica aí tudo lindo, maravilhoso, né? A capinha, as vinhetas, tudo arrumadinho, é a Raquel. E se tiver algum erro, é a Raquel. Aí, vamos lá. E aí, irmãos, a gente todo sábado, todo domingo ia cantando ali em casa, tocando violão, e aquela maravilha, nós tudo feliz, ele feliz, nós tudo feliz, e a gente conversando. E aí, e foi passando o ano, né? Era 2002, depois 2003, né? E a gente cantando.
Aí quando foi 2004, irmãos, a gente quis mudar da cidade que nós estava. 2004 a gente já estava namorando, né? A gente começou a namorar em 2004, já estava namorando. Foi antes de 2004, a gente já estava namorando já. Aí quando foi 2004, nós quis mudar, nós já tinha feito o CD, né? Teve a gravação do CD e tudo aí, e nós quis mudar para o Espírito Santo. Aí a gente foi morar numa cidade lá no Espírito Santo, em Marataízes. Oi, irmãos de Marataízes, tudo bem? Paz do Senhor, escreve aí para nós conhecer vocês. Então, aí nós foi morar lá na Barra de Marataízes, ali na Barra de Itapimirim, no Espírito Santo. E congregamos ali com os irmãos, com o pastor Carlos Augusto, na Igreja da Barra, Assembleia de Deus ali. E ali nós cantava em vários lugares ali, em Marataízes. E continuou o namoro, irmãos. Foi por mais 5 anos de namoro ali. Quando foi 2010... Antes de 2010 um pouco, final de 2009, por aí, ele foi lá. Aí ele foi lá, a gente ficou noivo. Gente, toda hora eu passo a mão no nariz, assim, porque eu tenho alergia, sabe? Eu tenho sinusite, esse negócio de enxaqueca, essas coisas. Então dá uma alergiazinha, eu posso ver nem uma poeirinha. Aí toda hora eu faço assim. Aí, aí ele foi lá pra gente ficar noivo. Aí nós ficou noivo lá. O pai do pastor Carlos Augusto, o pastor Zéia, foi lá, orou lá em casa, fez o noivado e nós ficou noivo. Aí ele veio embora para Minas Gerais de novo e a gente continuou conversando no telefone. E depois ele foi para o casamento. Aí teve o casamento e eu sempre orando e teve o casamento. Nesse namoro, tipo 10 anos, né? Ele nunca me tratou mal, nunca aconteceu nada de eu falar assim, nossa, eu não vou casar mais porque ele me fez isso. Então, assim, ele sempre me tratou bem no período do namoro, né? E aí chegou o casamento. No dia, aí ele foi, o casamento estava marcado no civil, nós casou. Depois teve o casamento à tarde, era umas 2 horas da tarde, nós casou na igreja, tudo arrumadinho, os parentes, os irmãos da igreja foram. Depois a gente foi pra praia, pra tirar foto lá na praia. Nós tirou as fotos, foi na praia lá, ficou até bonito, muito bonito lá. E a gente veio embora pra Minas Gerais à noite. Nós viajou, era umas 7h40, por aí que nós ia embora pra Minas Gerais, né? Aí nós eu vou até depois deixar aqui pros irmãos, que eu esqueci de deixar, a capinha do CD, irmãos, que eu tô lembrando agora aqui, deixar aí pra vocês verem, ó, a capinha do CD. E nós vai deixar também uma palhinha aí, porque os irmãos não viram nós cantando, né? Eu, mas a minha irmã cantando. A gente vai deixar aí uma palhinha aí de nós duas cantando o coro do hino, para vocês conhecerem um pouquinho aí como que nós cantava, né? Então, assim, quando eu vim embora pra cá, aí tudo parou. A gravação do CD parou, nós duas cantando junto parou, porque teve a mudança, né? Eu vindo pra cá e ela ficou lá. Eles moram lá até hoje, no Espírito Santo, em Marataízes. Só eu que vim pra cá, né? Porque casei e vim pra cá. Aí eu vou deixar com vocês aqui agora a palhinha de nós cantando, tá bom? Cristo mudou minha vida, luz que encontrei sem medida. Veja essa luz que ilumina, luz que transformou de vez minha vida. E nos próximos vídeos
vídeo eu volto para comentar com vocês aí como que foi aí a vida de casada. O que eu passei, como que foi, tá bom? É isso. Fica com Deus. A paz do Senhor. Fui.